Desde a geração anterior do Mustang, a S197, ele já tinha provado que seria um carro capaz de dar trabalho aos melhores esportivos europeus. Basta lembrar daquele comparativo épico da Motor Trend no circuito de Willow Springs, quando um GT deu trabalho ao M3 Competition Pack, praticamente empatando no tempo de volta com o Randy Pobst ao volante. Bom, S550, que é a geração atual, levou essa ideia adiante, pondo fim ao eixo rígido, introduzindo a suspensão totalmente independente no eixo traseiro e trazendo a terceira geração do motor Coyote. Mas de certa forma, ainda assim, o Mustang, mesmo na melhor configuração de corrida, vai ser um carro tradicionalmente GT4, como a gente divide ele em termos de categoria. Mas alguém, conhecido como Sandro Tanuri, tudo bom? Como vai? Resolveu criar um projeto tão arrojado que literalmente está disputando espaço e tempo de pista com um carro GT3 dedicado e nascido, que era aquela Gallardo que todo mundo viu nos stories e entre os outros conteúdos que a gente publicou aqui no MBR, no Autódromo de Guaporé. Sandro, que carro, que projeto, hein, meu? Isso aqui é um estudo de teimosia, né? É tentar transformar algo que não é capaz de rivalizar com o GT3 em algo que chegue lá. Naturalmente, pelo caminho explorando as potencialidades do carro, que é o caminho mais da potência. A gente nunca vai fazer curva como um GT3, mas eu acho que a gente pode compensar, porque o circuito tem retas e curvas e a gente compensa bastante na reta. A ideia é essa. Agora, desde o começo a ideia era chegar nesse ponto aqui? Não. Como que começou essa história? Por que o Mustang? Comprou já pensando em arrancar tudo? Como que nasceu essa ideia? Não, a coisa fugiu ao controle, essa é a verdade, tá? Eu fui piloto de automobilismo por muitos anos, corri de tudo, desde Fusca até Stock Car. E tive algum sucesso na minha carreira, mas tive um grave acidente que fez eu terminar minha carreira previamente, vamos dizer assim. Quando eu me aproximei dos 50 anos de idade, eu resolvi ter um carro para eu brincar, os track days estavam florescendo. E eu falei assim, eu quero ter um carro para eu brincar nos track days, eu quero ter um esportivo que eu possa ir ao cinema, mas que possa também brincar nos track days. Eu acho que você errou um pouco nessa previsão, né? Ou talvez, não sei que cinema você pretende ir. Errei bastante. Mas na época, o que eu imaginei? O carro esportivo definitivo, na minha avaliação, é o 911. Falei, cara, vou comprar um 911. Como todo ser humano que se preze, recursos financeiros são limitados, então eu tinha um orçamento limitado. O orçamento que eu tinha dava para comprar um 911 2008. Em Carreira S 2008. No meio do caminho, eu acabei vendo esse carro, era um carro 2018, e era o mesmo valor do 911 2008. Eu fiquei com medo do 911 2008, que tipo de manutenção ele pudesse dar, que pudesse me colocar em apuros. E aí eu falei assim, cara, o Mustang é o patinho feio. Sempre tem aquela coisa romântica em você escolher o patinho feio em vez de escolher o óbvio. O famoso underdog, né? Entende que as pessoas, isso inclusive aconteceu, porque quando eu resolvi comprar o Mustang, eu comprei por causa da matéria que você fez no Velocitar com o Mustang. Ah, é matéria de lançamento. Pô, que legal. Sim. Primeiro que eu considero o teu trabalho um trabalho extremamente técnico. É um trabalho jornalístico, óbvio, mas o mais técnico que se tem notícia no Brasil. Então eu falei, cara, ele sabe o que está falando. E tudo aquilo foi entrando no meu ouvido e eu falei, gente, é o patinho feio perfeito. A gente tem esse gosto por, assim, dar vida àquilo que os outros não querem dar vida. E lá fui eu comprar um Mustang 2018 preto. Lindo carro preto. Enfim, a coisa fugiu ao controle. E eu acabei chegando nesse ponto, porque primeiro eu instalei kits de suspensão que o endurecessem, que a própria Ford vende, com a bandeira da Ford Performance. E aí instalei eles e fui para a pista, com pneus de rua ainda e tal. Mas deu gosto, eu falei, opa, isso aqui realmente tem futuro. Tem potencial, né? Eu lembro que quando eu guiei aquele carro, eu falei, meu, isso aqui é handling de carro europeu. Na verdade, desde a geração anterior, né, que tinha acabado de falar na introdução, o Mustang já estava com essa dinâmica mais refinada, mas aqui no S550 realmente virou outra coisa, né? Você sente isso, porra, o carro é... Sem dúvida. E aquela coisa do preconceito, especialmente do brasileiro, né, com o carro americano, que só acelera em reta e não sei o quê, quando o cara guia, fala, pô, não. Tem alguma coisa aqui mesmo, né? É outra coisa. Ele consegue pôr a potência no chão e ele consegue ter um comportamento até extremamente dianteiro. A gente teve muito trabalho, quando chegou nessa versão, de tirar esse comportamento dele. Entre eixo muito longo, inércia polar, que é um termo que você usa, que eu aprendi naquele dia, naquele vídeo. Inércia polar não deixava ele virar e a gente conseguiu fazer isso na suspensão, fazer ele virar.
Mas voltando, então o que acontece? A coisa foi indo, só que aí eu tenho dificuldade de controlar a derrota. Eu, quando perco, eu gosto de tentar voltar mais forte. Tá. E eu ia para a pista com ele, mesmo com pneus slick, comprei um joguinho de pneus slick usado, como qualquer pessoa faz que quer aprimorar um pouco no track day. E eu comecei a perceber limites, né? E falei, poxa, qual o principal limite do carro? Peso. Mas eu tirar o peso, como é que faz? Tira ar-condicionado, tira forração, transforma o carro no que era isso? Eu não queria. Tá. Então eu fui pro lado da potência, cheguei a instalar um kit nitro para usar na pista. Não deu muito certo, eu tive uma quebra de motor com o kit nitro, e aí eu falei assim, caramba, o kit nitro tem uma pegada mais de arrancada, é mais difícil controlar ele depende de muitas variáveis e tal. E aí eu fui indo até chegar nessa versão. O fundamental para chegar nessa versão foi o seguinte, a equipe que fazia carros de corrida para mim, desde os anos 90, quando eu comecei a correr, eles começaram a fazer coisas no carro ainda sem tirar a originalidade do interior. O carro começou a evoluir, mas a gente começou a esbarrar no peso. Até que no MBR de 2020, lá em Curvelo, Minas Gerais, eu decidi transformar ele num carro de corrida para poder tirar o peso. O carro já estava com 1.800 quilos. Hoje a gente anda com 1.510 sem eu dentro. Sim. Comigo dentro vai a 1.630 por causa da indumentária e tudo. E isso rendeu frutos, tá? O carro realmente ganhou a competitividade que precisava e aí me animou a fazer novos investimentos para poder levar ele para o nível que ele está hoje. Agora vamos começar a entender, porque se você acha que isso aqui é só um Mustang com alguns penduricalhos aerodinâmicos e um tema do carro do Ingo Hoffmann, né? É um tema... o livery, né? Sim. E do meu também. Porque eu e o Ingo Hoffmann fomos companheiros de equipe exatamente com esse livery. Eu sabia, o fruto não cai longe da árvore, né? Eu sabia que tinha visto esse visual já em algum lugar. Mas é muito mais do que um Mustang aliviado e com alguns penduricalhos aerodinâmicos, né? Sim, sem dúvida. Vamos começar com, acho que a parte do motor, né? Que acho que é o que todo mundo quer ver. Abre pra gente o capô, porque... A terceira geração do Coyote já é um motor espetacular em si, né, original, mas isso aqui virou uma outra coisa que não se vê muito no mundo, na verdade, né, Sandro? Não. Olha o tamanho desse turbo, cara. Nós usamos uma Borg Warner 88mm, ela é nova para esse evento, a gente usava uma de 76mm e trocamos por essa para baixar a temperatura do ar da admissão. Tá. Quanto maior o turbo, e esse carro permite isso, mais fácil fica de você baixar a temperatura do ar da admissão. E a vantagem é que você é um motor de 5 litros, né? Então, qualquer lag que eventualmente você tenha numa série de curvas, você não vai ser um problema, porque você tem o torque ali do V8, né? Então... Sim. Eu ouço o Panda, que faz o tuning do carro, dizer uma coisa que é o seguinte, você ajustar um motor turbo que não é turbo dependente, fica muito mais fácil. Sim. O fato dele não precisar do turbo para ter potência, esse motor tem 500 cavalos sem o turbo. Né? O nosso tem 450 porque a gente tirou um pouquinho de taxa. Sim. O pistão forjado que a gente escolheu é um pistão menos cabeçudo, tirou um pouquinho de taxa. Então ele tem aproximadamente 450 aspirado. Então ele já tem uma pegada inicial que faz o turbo levantar com muita facilidade. Sim. Pelo contrário, todo o trabalho de tuning é para acalmar a turbina e controlar a forma como essa potência a entrega, né? Agora você está falando de essa potência, de quanto que a gente está falando, com que pressão que você está... Então... É o seguinte, nós temos o miolo forjado, nós temos o bloco encamisado, porque esse bloco é aquele bloco de alumínio que tem uma camisa tipo um spray elétrico de aplicado por meio de plasma, né? Isso. E aquilo não dá a resistência que a gente precisa para esse tipo de potência. Então é um bloco que é encamisado, então ele tem camisas, é um bloco que tem virabrequim forjado, bielas forjadas e pistões forjados. Os pistões são para 1.500 cavalos e todo o resto são para 2.000 cavalos. Meu Deus do céu. Por quê? Porque é para 2.000 cavalos num carro de arrancada. Sim, superdimensionar, né? Ele acelera 8 segundos e para. Sim. E a gente não, a gente acelera voltas e voltas a fio. Eu cheguei a participar de prova com esse carro turbo. Participar de prova de meia hora. Fiz uma prova de 1 hora em São Paulo, com esse carro turbo. Então, assim, baseado nesse short block, como o americano chama, que é o miolinho embaixo todo forjado, nós usamos cabeçotes originais, comandos originais, e usamos polias reguláveis. A gente retirou o VVT, o comando variável, e colocamos polias reguláveis, tá? Bom,
O kit turbo é um kit com 2 coletores 4 em 1, se juntam no meio e sobem para uma única turbina grande no meio ali do cofre do motor. Essa turbina, ela tem um compressor, quer dizer, o turbo tem um compressor de 88 milímetros e tem um rotor da turbina de 96 milímetros, tá? É uma carcaça quente 1.32 de AR, relativamente alta, tá? Justamente para evitar que entre cedo. A Borg-Warner fabrica a partir de 101, ela tem opções de 101, 115, 132, 145 e 158. A gente ficou no meio do caminho para experimentar e acabou que ficou perfeita. A gente começou na primeira versão com um compressor de 76 milímetros, que é um compressor para 1.250 cavalos. Esse é um compressor de 88 milímetros para 1.600 cavalos. 1.600. Agora, de todo esse potencial de superdimensionamento, de dimensão de turbina, na prática, onde você está operando aqui, com pressão e rendimento? Vamos lá. As molas da Wastegate que a gente usava até esse evento era para 0,4 bar. Com 0,4 bar ele tem 637 de roda, é a única grandeza de potência que a gente mediu. A partir daí começa a patinar no rolo, mesmo de pneu slick e tal, que o pneu slick precisa ser aquecido para ter aderência. Então no rolo a gente não consegue fazer isso direito, então enfim. Então ele tem 637 com 0,4 bar. Aí nós temos um outro conjunto de molas para 0,5 bar e outro para 0,6. Nós estamos aqui para esse evento, pista de alta, com as molas de 0,6. Então a gente está usando de 0,6 para cima. Mas nós podemos usar de 0,6 até 1,2 kg mais ou menos, tá? A gente estima que com 1,2 kg ele vai ter seus 1.100 de roda, 1.080 de roda, algo assim. Mas é só estimado. Agora, isso aqui é uma coisa muito maluca, né? Porque até há pouco tempo atrás seria impensável um carro com a potência dessa funcionar na pista, né? Esse é um carro que queria atravessar toda hora, né? Um carro que ia andar para trás em termos de tempo de volta. E ao longo do MBR você foi aumentando a pressão, mas foi conquistando terreno em termos de tempo, né? Aí entra essa parte muito importante do tuning, né? Hoje, com os recursos que permitem você extrair toda essa potência, porque ela na verdade não está presente o tempo todo, né, no motor. Como é que foi feita essa estratégia de você ter mais de 1.000 cavalos de motor num carro, numa pista como essa, e ser controlado? Isso começa pela escolha dos recursos que você vai usar. Tanto o recurso humano quanto os recursos de componentes, tá? Quando eu procurei um cara para cuidar dessa parte eletrônica, eu queria alguém que fosse de circuito. Porque o cara da arrancada tem a cabeça da arrancada. O cara da rua tem a cabeça da rua. O cara de circuito, ele já vem com outra cabeça. E aí, eu já conhecia o pai do Panda, que é o Pardal, corri contra ele de Fusca nos anos 90. Então foi muito fácil me aproximar do Panda e escolher o Panda como o cara que ia dominar isso tudo. Cabeça de circuito e tal. Então, a partir daí, eu comecei a escolher os componentes já em parceria com ele. Então, juntamos a Motorfast, que fez o motor, o Panda, que faz o tuning, e eu, e nós fomos para aquele
Conceito. Não, chama-se Matchbot, é um aplicativo da BorgWarner, aonde você vai colocando todos os dados do motor e os dados de uso do motor e ele vai te mostrando as curvas de eficiência das turbinas. Então ali, em parceria, esses três componentes, eu, Panda e a equipe, escolhemos um turbo que tivesse pegada, mas nem tanto, tivesse alta, mas nem tanto. Porque a gente está sempre limitado pela física. O que a eletrônica pode fazer é limitado, embaixo e em cima, pela física. Sim. Então o primeiro ponto foi escolher a física já com o cara da eletrônica do lado. Feito isso, nós construímos uma curva de potência de carro aspirado. Eu até fiz uma brincadeira outro dia no Instagram, que eu publiquei 3 curvas de potência. A desse carro aspirado, a desse carro turbo e a de um carro turbo de um amigo. Então assim, eu perguntei pra galera qual que é o aspirado e qual que é o turbo. O 1 e o 2 são aspirados. Por quê? O carro turbo ele vem e faz assim. O aspirado vem, e o turbo vem. Então o Panda faz um controle bem refinado de torque para manter a potência subindo exatamente como de um aspirado, só que um degrau acima. Sim. Então esse é o primeiro ponto. É você ter um motor que te entregue a potência de forma linear. O próximo ponto é a eletrônica que nós escolhemos. O carro tem toda uma eletrônica da Motec, com tudo que você imaginar. Gerenciamento de carga, teclado, que seria uma bobagem, mas tem. A própria ECU, que é uma ECU, controla o motor, e é uma GCU, controla o câmbio. Na mesma ECU, uma M150. Então ela dá a possibilidade a ele de escolher quanto de potência usar em cada momento, em cada detalhezinho. Em cada marcha também. Em cada marcha, em cada ponto da pista. Pelo GPS, ele tem o poder de escolher em que curva vai ter potência, em que curva não vai ter potência. Isso é espetacular. Me lembrou até, você falando isso, me lembrou daquele Calibra Zaxpeed da DTM, que é um conceito que nem chegou a andar, porque mudaram o regulamento. E o carro era exatamente assim, mapeava esse circuito inteiro, as cargas de suspensão, as trocas de marcha, até o movimento do lastro era calculado pelo GPS. Incrível. E agora a gente tem a possibilidade de simplesmente comprar isso, que seria impagável no fim dos anos 90, começo dos anos 2000, e fazer um projeto desse, né? Cara, sim, é fantástico. E agora você falou de câmbio e aqui também a gente tem um outro componente muito especial, né? Pela parte de transmissão, né? Sim. Porque o primeiro problema que nós tivemos com a eletrônica original do carro era o câmbio. Sim. O câmbio Ford 10R80 é um câmbio bom, mas ele aquecia na pista. Sim. Entrava em modo de emergência. E aí o que acontecia? Você não conseguia tirar o câmbio mantendo o motor. O motor é fantástico. Sim. Mesmo aspirado é fantástico. Mas a ECU controlava os dois e assim, você tirava... Para você ter ideia, você tirava uma tomadinha do amortecedor, o carro entrava em modo de emergência. Esses carros, tudo integrado, é complicado. Você tirava um módulo de conforto do porta-malas, o carro entrava em modo de emergência. O carro tinha acho que uns 18 módulos. Bem-vindo ao século XXI. Então assim, a gente era escravo dessa eletrônica. Então eu sabia que a primeira coisa que a gente precisava era ir para a eletrônica, mas para ir para a eletrônica a gente precisava de um câmbio. Então nós estudamos e escolhemos o câmbio que a Ford colocou no Mustang GT4. É um câmbio australiano, é um câmbio Hollinger RD6. São 6 marchas, são 30, 40 dias só para configurar o câmbio com o pessoal da Hollinger. A gente pega um mapa de velocidades de todas as pistas, fizemos mais específico para Interlagos, porque é onde eu mais ando, mas assim, é um câmbio que fecha a sexta em Interlagos. Depois que a gente pôs turbo, podíamos ter uma cesta um pouco mais longa. A referência mudou. A referência mudou. Mas esse câmbio ajudou, nunca deu um A e a gente anda com ele aí há quase 2 anos e assim, é trocar óleo e filtro e andar, entendeu? Sim, nossa. Agora vamos falar um pouquinho de conjunto dinâmico. Desculpa, terminando a parte de powertrain, diferencial, tem alguma modificação? Traseiro, ajustável? Original de fábrica. Com a carcaça de alumínio. O povo da arrancada, porque o automático, o Mustang automático sai com a carcaça de alumínio. O Mustang manual sai com a carcaça de ferro, para aguentar os trancos. O pessoal da arrancada nos Estados Unidos, eles trocam a carcaça, porque ela quebra as orelhas que prendem a carcaça ao subchassi. E aí o que acontece? A gente falou, vamos ver, se quebrar a gente... Porque eu não quero o de ferro, né? O de ferro vai adicionar peso, que já é um... troca de calor pior. Calcanhar de Aquiles do carro. E até hoje, zero problema. Temos um cardan feito de aço, a gente tentou um cardan de alumínio, compramos o tubo certo, mas erramos na solda. E aí ele quebrou justamente na solda. Voltamos pro de aço e
E é um cardan de peça única, de aço, e aí, enfim, nunca deu problema também. E agora na parte de conjunto dinâmico, o que a gente tem aqui de mudança? É evidente, eu tô vendo que o pneu é gigantesco, roda, né? Mas dá uma geral pra gente do que vocês fizeram aqui. Eu vou te pedir perdão só para voltar no diferencial com um ponto. O diferencial é um Torsen T2R, então é um autoblocante Torsen, feito para arrancada porque ele bloqueia demais, e isso foi uma grande dificuldade para nós. Porque quando você começava a acelerar em saída de curva, o carro tinha aquela tendência demais a ir reto. Sim, espalha, né? Então espalha muito e você não tinha como regular. Mas vendem para ele, a gente não teve oportunidade ainda de investir nisso, mas vendem para ele um blocante ajustável. E aí você regula tanto nas desacelerações, sem carga e com carga, como nas acelerações. Ajuda a entrar. Em algum momento a gente vai nos ser possível chegar até isso. Tá? Sim. Agora, a suspensão, a gente começou com um jogo de amortecedores do Ômega Stock Car que eu corria. O que acontece? Eu tomei como decisão o seguinte: tudo bem que o orçamento tem um limite, né? As pessoas podem dizer, pô, parece que não tem. Claro, é um carro cujo limite é um pouco mais alto por causa do preço dos componentes. Mas mesmo assim tem limite, não é ilimitado. Então o que eu falei? Vamos começar pelo câmbio? Compramos realmente o melhor câmbio que podia. E o resto, vamos adaptar. Vamos colocar algo que coubesse no orçamento para a gente ir vivendo. Então a gente começou com os amortecedores feitos para o meu Ômega Stock Car de 20 anos atrás. Caramba. Aí alteramos carga, colocamos no carro e funcionou. Até o evento anterior a esse, a gente estava com ele. Caramba. O MBR do ano passado nós ganhamos com ele, funcionou. Regulagem, nenhuma. Era um Bilstein na frente, um JRZ atrás, fixo, e era o que ia. Esse ano nós estamos estreando uma suspensão nova, tá? Nós temos na frente, então não tem mais nada de borracha na frente. Já sai do agregado, tudo em rótula esférica metálica, os famosos... O braço inferior, ele tem regulagem que você pode dar cambagem e bitola nele. O tirante tem regulagem, você pode aumentar e diminuir entre eixo e aumentar e diminuir caster nele. Colocamos o cubo de roda, o cubo do GT350R, que é um Mustang vendido para as pistas nos Estados Unidos. É um cubo mais resistente. Os discos são discos Girodisc na mesma dimensão do original. Só que esses discos são com duas partes, eles são flutuantes e com duas partes. As pinças são originais do carro. As pastilhas nacionais, isso é um orgulho para mim. Orgulho! A pastilha é fabricada pela TechPads no Brasil. Eu ajudei eles a testar, outras pessoas ajudaram também, mas eu ajudei eles a testar esse composto novo chamado Carbon, que, cara, é simplesmente fantástico. E eu testei também. É fantástico. Vou usar na minha Alfa, já usei num Sandero RS, a gente deu mais de 150 voltas, foi incrível. É incrível. A linearidade de comportamento é muito legal. Ele permite modular. A briga toda dos caras é para fazer uma pastilha que não trave roda. Mas eu não quero freio com potência, não, eu quero freio modulável. Senão ele trava a roda, você perdeu a capacidade de desacelerar, tá? Bom, então... De roda e pneu, nós temos uma roda de 12 polegadas que teve que ser fabricada para o carro, com offset tudo direitinho. Então uma roda de 12 polegadas com pneu Yokohama de 300 milímetros. A Yokohama mede pela banda de rodagem, então esse 300 equivale ao 325 das outras marcas, tá? Enfim, é um conjunto que, junto com um agregado, um pequeno spoiler dianteiro, pequeno modo de dizer... É um splitter, senhor splitter. Com assoalho feito até aqui, que no futuro vai ganhar um assoalho plano ex-trator, isso nos rendeu uma aerodinâmica que aqui funcionou muito bem e prendeu a frente no lugar. Nós passamos a ter problema com a traseira, mas a traseira havia muito espaço para melhoria, então a gente foi para a traseira, melhorou. Na traseira nós temos rodas de 13 polegadas, também fabricadas para o carro, com pneus de 330 milímetros, que equivalem a Yokohama de 330 milímetros, que equivale às outras marcas a um pneu de 355 milímetros. Tá? Então, é um monstro o pneu. Seria até interessante depois mostrar ele do lado de fora do carro, para se ter ideia. Os amortecedores são americanos da marca MCS. Então são amortecedores de 3 vias, eles têm regulagem de bump em baixa velocidade e alta velocidade e regulagem de rebound.
Sim. Não, então o carro está realmente evoluindo para o que dá para se fazer em um carro de corrida mesmo. Sem dúvida. É lógico que tem evoluções ainda, como você falou, mas está muito claro para o norte, para onde ele está indo agora, né? Assim, não tem nem aonde muito, assim, nenhuma, vamos dizer assim, uma evolução radical a ser feita, né? Agora são refinos. Soma de detalhes. E esses detalhes. Agora, me fala uma coisa, como é andar com um carro desse aqui em Guaporé? Me fala um pouco aquela primeira sensação de andar numa pista como essa, com as ondulações, essas curvas inclinadas, essa média de velocidade tão elevada, né? Eu vou falar uma coisa agora, que é a primeira vez que eu vou falar isso em público, né? Eu tenho um Instagram e eu fico ali divulgando técnicas de pilotagem, fazendo esse trabalho para a galera do Track Day. E eu sempre brinco com as pessoas chamando o simulador de videogame. Então eu faço essa brincadeira e o pessoal entra na pilha, alguns ficam irritados, mas a maioria sabe, entra na brincadeira e tal, porque até os pilotos de Fórmula 1 treinam em simulador. Sim. Então eu tenho um amigo chamado Alexandre Cunha, que correu comigo lá nos idos dos anos 90 e que hoje é um profissional disso. Ele tem uma equipe profissional de simulador, com aqueles simuladores, enfim, dos melhores que você pode imaginar, e ele faz treinamento de pilotos, tá? Ele trabalha numa equipe de Stock Car, ele faz esse treinamento com o simulador, com vídeo e com pista. E o Alexandre veio para cá, mas o trabalho dele começou lá na casa dele no Rio de Janeiro. Eu sentei no simulador dele e falei, bom, agora eu vou brincar de videogame. Que de videogame não tem nada. É um simulador que é capaz de passar, a menos da força G, ele passa uma sensação perfeita do que você está pilotando. Uma imersão forte. Né? E eu andei, tem um dos jogos, ele tem a pista de Guaporé e eu andei lá. Então eu te confesso, quando eu cheguei aqui, a pista já estava meio que memorizada, eu já tinha ideia do que acontecia e do que não acontecia e tal. Só que quando chegou aqui eu tive que lidar com duas componentes. A primeira, e todo mundo tem, alguns negam, mas todo mundo tem, chama-se medo. Sim. Todo mundo tem medo. E quem não tem medo morre cedo, né? Então eu prefiro ter medo. Até você ter coragem de chegar aqui, nós estamos agora na reta de Guaporé, você olhar para aquele final da reta, nós chegamos lá a 263 km por hora. A área de escape, se tiver 5 metros, é muito. Não vai acontecer nada com aquela área de escape. A gente vai chegar no muro com uma velocidade lamentável. Então levou muito tempo e eu posso dizer que até agora eu ainda não cheguei no ponto de frenagem para eu levar o ponto de frenagem até onde tem. Para você ter uma ideia, os GT3 freiam depois dos 100 metros, eu estou freando depois dos 200 metros. Sim. Então uma diferença grande. Não, então um detalhe que vai aparecer muito no onboard isso e que me lembra muito a característica de Nürburgring é a imperfeição da superfície. Tem ranhuras, remendos, então você tem que ler não só a geometria das curvas, mas também a superfície, né? Então é uma pista cheia de manhas, né? E aí a frenagem fica muito tinhosa por causa disso, né? Se você olhar aqui, a frenagem aqui atrás de você, ela tem uma emenda de asfalto, ó. Que vai, é quase uma placa tectônica, né? Porque começa aqui e vai até lá. Ela vai até lá, e lá ela fica pior. Porque os carros arrastando o pneu no asfalto nas freadas, eles foram tirando pedaços do asfalto e ficando só a pedra.
Então você freia e você passar de um lado para o outro... Ele vai dar aquela dançada. Claro, porque um lado do carro pega essa região primeiro do que o outro lado do carro, entende? Então é um problema. Aqui especialmente é um problema. Para nossa sorte, é a única freada forte dessa pista. As outras freadas são bem mais suaves. Sim. Agora me fala uma coisa, Sandro. Como que é essa coisa, e nesse MBR a gente teve isso que foi muito legal, né? Essa disputa entre três carros extremamente rápidos, mas tão diferentes, né? Então, uma Gallardo GT3, nascida como uma GT3, e é um carro de homologação, com o interior montado, que é o Corvette Batistinha, e o seu Mustang, aliás, fica essa ironia, né, de você estar correndo contra o Batistinha de Mustang e ele de Corvette, né? Como que foi essa temperatura que foi subindo, assim, que a gente viu que foi tão legal nessa sexta-feira? Nós já chegamos aqui com essa expectativa de que a disputa pela primeira colocação na geral seriam por esses três carros por causa dos equipamentos bastante diferentes dos outros. Sim. Mas eu só não tinha ideia de que eu ia conseguir no primeiro dia ser competitivo com eles. Se você observar, o Mustang rivaliza com o Camaro. Sim. Ele não rivaliza com o Corvette. Sim. O Corvette tem suspensão mais evoluída, o Corvette tem posicionamento do drivetrain muito mais evoluído. Monobloco de alumínio, inclusive o Z06, né? Ele é um GT3, peso, né? altura e tal. Tá? Então assim, eu falei assim, bom, aqui eu sou o underdog, eu gosto dos teus termos. Aqui eu sou o underdog. A Gallardo, cara, o que falar? É um carro nascido GT3. O Corvette, o Batistinha pegou um carro de rua e está levando esse carro a uma versão pista-rua, né? Ele até fez um vídeo engraçado indo no McDonald's no drive-thru, né? Com o Corvette e tal. Então assim, é uma versão e tal. Eu tenho o carro mais pesado. Dos três eu tenho o carro mais pesado. Eu tenho o carro menos evoluído em termos de plataforma. Sim. A minha plataforma é a menos evoluída. Mas eu tenho um bichinho ali que eles ainda não chegaram lá. Temos um motor mais potente. Então eu não tenho dúvida, eu estou chegando aqui 20 km por hora mais rápido do que eles. A pista inclui curvas e retas, cada um ganha onde consegue ganhar. Então o nosso objetivo aqui era não perder tanto nas curvas, tá? E tentar ganhar nas retas. Para você ter uma ideia, a gente perde aqui da Lamborghini, a gente ganha aqui na reta da Lamborghini 20 km por hora. Perde 15 só numa curva, só no radiador, que é uma curva de muito alta velocidade e não tem como fazer, o peso joga o carro para fora, né? Sim. Tem muita gente que fala assim, não, a sua relação peso-potência, eu falo, para. Relação peso-potência ajuda na frenagem? Não. Sim. Relação peso-potência ajuda a curvar? Não. Relação peso-potência é uma medida de aceleração em reta. Sim. Ok, eu tenho a melhor aceleração em reta. Mas a massa é fundamental, né? E aí os outros carros têm uma vantagem. Né? Os outros carros têm uma vantagem. Então, assim, eu estou muito feliz de ter sido no meu primeiro dia aqui. Óbvio, eu vim do simulador, eu dei lá umas 100 voltas no simulador, talvez mais. Eu estou muito feliz de ter chegado aqui competitivo, tá? Até o momento em que eu andei, até agora, eu estive ali bem próximo deles, meio segundo do Batistinha e 1 segundo da Lamborghini. Eu e o Batistinha não somos daqui, né? A gente está andando aqui pela primeira vez. Sim. Eu acho que a gente conseguiria, assim, o evento continuando, podendo continuar com o evento, eu seguiria e chegaria no tempo deles, muito provavelmente. Sim. Eles são os favoritos, sem dúvida, tem que se respeitar, né? O Len que pilota, está sempre pilotando nessa pista, está em atividade, pilota diversos carros diferentes e eu bato palma. Mas uma coisa engraçada que você falou é essa coisa curiosa, uma ironia, uma coisa engraçada. O Batistinha, que é o Mr. Ford, correndo de Chevrolet, né? E eu correndo de Ford. Cara, sei lá, assim, pra mim isso faz parte da brincadeira que é o Track Day. Eu achei sensacional isso, muito legal. Foi muito legal. Ontem, por exemplo, nós tivemos um problema com o motor e o Batistinha ofereceu as peças ele tem lá em São Paulo. Lamentavelmente não havia tempo hábil para consertar, é um problema simples até, mas requeria desmontar um cabeçote. E a gente achou que não tinha tempo hábil e a gente parou com a nossa participação por aqui. Mas isso que é bonito e legal de ver, nessa camaradagem toda, que é uma competição, né? E é o MBR, o evento que todo mundo se prepara o ano inteiro, né? Especialmente esse tipo de carro. Mas no fundo ainda é a amizade, é a brincadeira que... Sem dúvida, nós somos amigos fora daqui. Já me ajudou bastante o Batistinha. É um profissional daqueles conhecidos e respeitados, né? Um cara... Começou com o pai dele essa coisa por Ford, né? Eu nunca fui fordeiro. Eu nunca fui fordeiro. Pela minha vontade, isso seria um 911, mas pelo meu orçamento, isso foi um Mustang. Mas e agora, você mudaria de projeto? Não. Isso.
Não, porque chega um ponto que você se apaixona, né? Tudo na vida está à venda, óbvio, né? Se te oferecerem por esse óculos um valor que você considere justo, você vende o óculos. Sim. Então, claro, eu venderia o carro sem dúvida nenhuma e tal. Mas talvez eu montasse outro. Eu não sei, porque eu me apaixonei, eu aprendi a modificar esse carro. Sim, foi uma grande escola. Foi uma grande escola. Justamente por causa de todos esses desafios, né? Espetáculo. Sandro, parabéns pelo projeto. Valeu. NBR9, vamos ver o que você vai trazer aqui, o que você vai aprontar. Vamos sim, vamos sim.